Hello, people! How are you? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. E let's talk about time. About the time, na verdade. Nós vamos falar sobre as horas, ok? Antes de começarmos, gostaria de ressaltar alguns pontos sobre o relógio analógico. Nós temos ele aqui, né, do ladinho. E o brasileiro está acostumado muito a observar as horas no relógio digital, né, onde que já tem os números dizendo que horas são. Bom, o relógio analógico, só para ressaltar, muitas pessoas se confundem na hora de observar as horas no relógio analógico. O ponteiro pequeno, ele é horas, tá? Ele vai indicar as horas. O grande, os minutos. E o vermelhinho aí, fininho, eles são os segundos, ok? Por isso que ele vai rapidinho. Então, vamos ressaltar isso no nosso texto. O pequeno são para as horas. O grande são para os minutos. E o vermelho são para os segundos, ok? Let's go! Bom, aí nós já começamos a observar um ponteiro pequenininho e o grandinho, né? O grande relacionado a minutos e o pequeno a hora. Sendo assim, que horas são aí? São meio-dia, né? E sempre que a gente for começar a falar das horas em inglês, nós vamos começar com o it's. Por que o it's? It's é como se fosse, vamos traduzir literalmente, o são, por exemplo. Vamos supor que seja de 3 horas. Então, são 3 horas. Na hora de você informar, você vai falar isso, né? São 3 horas. E esse são, no inglês, é o it's, ok? Lembrando que ele pode também ser o singular, ok? It's é 1 hora, não é? Então, você pode, tanto no singular como no plural, usar o it's. E você deve usar, porque é muito conhecido. Então, a gente começa com o it's. Ponteiro pequeno no 12, meio-dia ou meia-noite. Quando não é em ponto, meio-dia e meia-noite, nós colocamos o 12, né? O 12, ele significa 12. Então, são 12 horas e, de acordo com o ponteiro grande, 5 minutos. Então, a gente pode escrever isso daqui, ó. It's 12, 5, ok? São 12 horas e 5 minutos. Mas nós temos bastante variantes em relação a esse horário. Eu posso escrever, por exemplo, it's, que é muito importante, 12, ou 5, que seria o equivalente a meio-dia e 5. Ou eu também posso escrever it's 12 after 5, né? Ou seja, são meio-dia, mas se passaram 5 minutos. Isso no inglês americano, tá? Esse daqui, after 5, é no inglês americano. Vou colocar aqui American. Pois, o inglês britânico, nós temos outra maneira de dizer. It's 12 ou 5, igual o primeiro, tá? Também é usado no inglês britânico. Mas também temos o It's 5 past
12. É como se tivesse literalmente passado 5 minutos depois das meio-dia, ok? Então, assim, nós temos várias e várias maneiras de falar. Você deve seguir aquela que você mais se identifica, ok? Então, recapitulando. Nós temos o jeito tradicional, que seria It's 12:05, tá? Que está colocando o it, e observem que todos eles têm it's, né? Depois vem as horas, 12, e depois os minutos, 5. Esse é o jeito tradicional. Você também pode encontrar, tanto no inglês britânico como no inglês americano, it's 12, e a gente coloca esse ou no meio deles, 5, ok? Ou seja, tem o it's, tem as horas, tem o ou e os minutos. Tanto no inglês americano como no britânico. A diferença do inglês britânico para o americano é que o americano usa também o after e o britânico usa past no meio das horas e dos minutos, ok? Bom, então vamos focar mais na parte tradicional para não embolar também a mente de vocês. Estou dando aqui uma informação que eu acho até importante para caso você veja alguma atividade que esteja diferente, então você já vai saber que tem diferença entre o inglês britânico e americano e outras variantes também, ok? E agora? O ponteiro mudou, agora está no 2. O que nós temos aí? Continua sendo meio-dia, então eu vou colocar o it em qualquer hora, tá, gente? It em qualquer hora. It's 12. E você pode botar um tracinho e botar o 10, né? Porque são 10 minutos. Meio-dia e 10. Ou meia-noite e 10, né? Dependendo aí do horário. Você também pode escrever It's 12 ou 10, ok? Usando esse ou, você pode usar tanto no inglês britânico como americano. E aí nós temos a mesma sequência, tá? Do past e do after, dependendo de que região você está falando. Próximo slide. Agora sim. Eu quero que vocês entendam que nós temos uma divisão quando se trata de 15, 30, 45 minutos, ok? Nós temos essas divisões. Bom, vamos começar do jeito tradicional. Você escreveria it's, ou falava, né? It's 12. It's 12:15, ok? São meio-dia e 15. Mas também temos outra maneira, muito comum, por isso que eu vou frisar aqui, que é o it's a quarter past. It's a quarter past. E aí a gente vai colocar as horas. Percebam que a hora está por último e o a quarter está ali pelo primeiro. Esse é o quarter, quer dizer 15 minutos, ok? Então, se passaram 15 minutos desde as meio-dia, ok? Ou meia-noite. Bom, esse past, do jeito que nós vimos, ele é mais referido-se ao inglês britânico. Para o inglês americano, é só substituir o past por after. It's a quarter after 12, ok? Então, aí nós temos 3 jeitos muito comuns de você ver em alguma lista de exercício, no seu livro didático, ok? Lembrando que esse a quarter é referido-se a
15 minutos, tá? 15 minutos, você vai ver esses três tipos muito comuns no inglês britânico e americano. E agora? Nosso ponteiro foi ao 4. E quer dizer o quê? Que nós vamos pulando de 5 em 5, você percebeu? Muita gente não sabe, por isso que eu estou frisando aqui, né? Essas linhas fininhas também quer dizer cada minuto. Então, se você contar essas linhas fininhas junto com os dos números também, você vai ver que quando chegar ao 4 vai ter 20 linhazinhas, né? Ou seja, 20 minutos, ok? Para ser mais fácil para você observar o relógio analógico, você vai contando de 5 em 5, ou seja, o 1 equivale a 5 minutos, 2, 10 minutos, 3, 15 minutos e assim por diante, ok? Então, chegamos ao nosso 20. It's 12. 20, ok? It's 12:20, são meio-dia ou meia-noite e 20. E aí nós temos meio-dia ou meia-noite e 25. É a mesma coisa, tá? It's 12:25. Então, vou ficar dois tracinhos mesmo, tá? Porque o 25 tem esse tracinho naturalmente. Então, para separar as horas dos minutos, a gente também usa um tracinho. Parece um pouco confuso, fica um pouco assim estranho, né? Mas é normal, ok? Na próxima agora, meio-dia ou meia-noite e meia, né? Você pode falar do jeito tradicional. It's 12. It's 12:30. Ou também um jeito comum quando chega a meia hora de alguma hora, né? Digamos assim. É um jeito muito comum você também achar em alguma atividade o half. Porque o half significa metade de alguma coisa, né? Então, para horas, ele também é usado. Ele é usado para significar, obviamente, os 30 minutos. Quando está bem no meio, 30 minutos, nós usamos o half também, ok? Então, nós temos essas duas maneiras. Nós podemos dizer it's 12:30, né? Que são meio-dia ou meia-noite e 30 minutos. Ou eu posso dizer it's half after 12, que também quer dizer o mesmo horário, só que de um jeito diferente. É como se a gente falasse no português, são meio-dia e 30 e são meio-dia e meia. Meia hora que nós falamos no português, é o half que está aqui acima, ok? Então, por isso que nós usamos a palavra half, que quer dizer meia hora, ok? Só que vem antes, né? Essa é a forma correta de se dizer as horas usando half em inglês. Half primeiro, after ou past, dependendo de onde você está. Se está nos Estados Unidos, after. Se estiver em algum lugar da Europa, past. E depois o 12, que é as horas, tá? Que são as horas. Então, eu vou escrever aqui em inglês britânico. It's half past 12. Ok? Deu para entender? Bom, essa é a forma para 30 minutos. Você não pode usar se os minutos forem outros, ok? Essa é para 30 minutos.
Bom, e aí 35? Mesma coisa, tá? It's as horas, ok? Que nós estamos usando 12. It's 12, traço. 35. It's 12:35. Ok? Próximo. 40 minutos. It's 12. It's 12. It's 12:40. Ok? Meio-dia ou meia-noite e 40. Já 45 minutos. Nós temos um jeito. Lembra que eu falei que de 15 em 15 tem um tempo? Por exemplo, nós temos aí 15 minutos, nós vimos o after e o past. No 30 minutos, nós vimos o half, e after e past junto. Nos 45 minutos, nós vamos ver o to, ok? Esse to, ele vai ter uma forma, um significado de para. Faltam tais minutos para tal hora, ok? Vamos ver. O jeito tradicional é você escrever it's 12:45. O outro jeito é você escrever it's 1:45. Percebeu? Agora não é after e nem past, ok? É o to. Faltam 15 minutos para as... Então, depois do meio-dia, vamos supor, meio-dia. Depois do meio-dia, faltam 15 minutos para qual horário? Para 1 hora, não é? Então, faltam 15 minutos para 1. It's 1:45. Faltam 15 minutos para as 1 hora da manhã ou da tarde, dependendo do horário que ele está falando. Ok? Então, deu para entender? Quando faltar 15 minutos, você pode usar it's 1/4, que quer dizer 15 minutos. Então, faltam 15 minutos para, esse to é para a hora, que no caso aqui é 1 hora, ok? Então, vai dar 1 hora daqui a 15 minutos. Espero que dê para entender, né? Espero que tenham entendido. O próximo jeito é... faltam 10 minutos, né? Você pode dizer que são 12:50, ou seja, meio-dia ou meia-noite e 50. Ou você pode dizer que faltam 10 minutos para as 1 hora, que vai chegar 1 hora, não é? Então, it's 10 to 1. Por que eu não usei o 1/4? O 1/4, ele é 15 minutos, ok? Se faltam somente 10 ou 9 ou 8 minutos e assim por diante, vocês vão usar um numeral, não a 1/4. A 1/4 é quando faltam 15 minutos exatos, ok? Então, a partir do 10, você pode utilizar os números que você quiser, mesmo que se for 1 minuto, falta 1 minuto para as 1 hora, você vai dizer it's 1 to 1, ok? Então, como eu mesmo disse, no próximo slide, nós temos aí faltando 5 minutos para 1 hora. Posso dizer it's 12:55, ou seja, meio-dia e 55. Ou eu posso dizer
It's 5 to 1, né? Que significa faltam 5 para as 1. E aí, nós vamos ao relógio inicial. Ao invés de dar 1 hora aí, deu meio-dia, tá? Era para eu ter começado com esse. Quando é 1 hora exata, vocês vão usar o o'clock. Se são meio-dia, 12 o'clock. Ok? Se é 1 hora, it's 1 o'clock. Então, esse o'clock seria em ponto, ok? Quando a hora está em ponto e a hora está exata. A mesma coisa acontece com, por exemplo, o 2. It's 2 o'clock. E assim por diante, tá? Quando não, os minutos estão zerados, nós usamos o o'clock. Outra coisa que é bem interessante de vocês saberem é o AM e o PM, ok? Nós temos o AM para o período da manhã, né? Vou escrever aqui morning. E o PM, ele é para o período da tarde. E também o da noite. Ok? Então, nós vamos usar isso, por exemplo, tem relógios que eles param no meio, né? No 12. Então, vamos supor assim. Se eu escrevo que são 2 horas e o meu relógio para no 12, para eu identificar que são 2 horas da manhã ou da tarde, vai depender desse AM ou PM. Se tiver AM, você sabe que é na madrugada, né? De manhã. Se tiver o PM, você sabe que é referindo-se à tarde ou à noite. Não tem 2 horas da noite, né? Sim, da madrugada. Nós vamos nos referir à tarde, ok? Então, a mesma coisa significaria se nós tivéssemos 11 horas. 11 horas do quê? Da manhã ou da noite? Dependendo do que vocês tiverem aí, AM para amanhã, PM para a noite, está se referindo à noite, tá? Então, esses são atalhos temporais para a gente saber qual o período que está sendo dito. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa parte de como se comunicar com as horas e tenham excelentes estudos!